deles vai contar para a gente um pouquinho da sua história com o engajamento do cliente. Como que a sua empresa, hoje, ela promove o engajamento do cliente e o que vocês têm aprendido com isso? E aí, Rogério, tem um pedido especial. Eu quero histórias. A gente estava escutando recentemente um cliente que ligou para nós, que ele estava entrando numa academia e fazendo um check-in junto com o filho dele, de 1 ano e meio, e ele queria, logicamente, usar a piscina junto com o filho. Só que aquela academia que ele escolheu, o horário não era permitido uma criança na piscina. Então, logicamente, ele saiu da academia que ele estava e foi numa academia próxima para poder utilizar a piscina com o filho. E o que aconteceu? O procedimento ou o processo da organização, que, logicamente, o check-in ele é um check-in por dia, né? Você pode usar ou fazer qualquer atividade que você quiser uma vez por dia. E, logicamente, que ele já tinha feito um check-in e estava voltando numa outra academia para tentar fazer o check-in de novo. E, lógico que o processo não permitiu. Ele não conseguiu fazer o check-in e você imagina que ele estava com uma criança no colo. Nós estamos redesenhando o processo para que a gente possa permitir com que essa experiência negativa do cliente não aconteça novamente, né? Porque se ele liga para um Customer Support, né, precisando de ajuda, como aquele pai com uma criança no colo estava naquele momento precisando, a gente entende que a estrutura de CX tem que ter autonomia para poder resolver esse problema. Então, nós entendemos isso, voltamos para dentro de casa e estamos redesenhando o processo para que situações como essa, novamente, não aconteça. E isso, logicamente, é um único exemplo. A gente tem vários exemplos desse todo santo dia, né, que a gente, logicamente, entende como oportunidade para a melhoria do próprio processo, né, e de engajamento do cliente. Então, acho que esse exemplo para a gente trouxe à tona de que é importante a gente escutar o cliente todo santo dia, porque eu acho que não é o fato da gente permitir, ou a estrutura de Customer Support, ter autonomia de permitir com que um cliente faça um segundo check-in no dia, né? Não é isso que vai fazer com que a gente tenha processos que vão fugir do controle, ou, né, ou perder dinheiro, especificamente com um caso como esse, mas sim escutar o cliente como deveria e voltar para dentro da organização e mexer nesse processo. Esse processo me chamou muito a atenção porque, especificamente, era algo que a empresa até então não fazia, né? E agora a gente começa a adotar esse tipo de autonomia e flexibilidade, pensando exclusivamente no nosso cliente, né? Quem sabe no futuro, esse caso faça com que a empresa tenha um produto diferenciado para quem quer fazer mais do que um check-in por dia, tá? Então, hoje a empresa deve implementar nas próximas semanas uma estrutura dedicada à retroalimentação da organização com feedback do cliente dentro das áreas de produto. Quando a gente pensa em engajamento, a gente pensa em reinvenção, a gente busca o engajamento dos nossos 5.000 colaboradores. A gente pensa no engajamento dos nossos 30 mil corretores de seguros, que são fundamentais na nossa estratégia de negócio. A gente pensa no engajamento dos nossos prestadores de serviços, que são mais de 30 mil prestadores de serviços. O louco, né, de uma empresa como a Sul América é que a nossa venda é terceirizada e a nossa entrega é terceirizada, ou através do hospital, ou através do laboratório, ou através do médico, ou através da oficina, ou através do guincho. Então, se a gente não engaja todos esses públicos, né, e se reinventa a cada dia, a gente não consegue sobreviver nesse processo. E é isso. Então, assim, e quando a gente pensa, como é que a gente busca esse feedback, a gente ouve muito esses públicos. O corretor de seguros é uma fonte muito importante de inputs de que a gente precisa mudar os nossos produtos, que a gente precisa melhorar os nossos serviços. A gente tem casos, por exemplo, recentes, o nosso serviço de atendimento de cliente, que é conhecido como de excelência, ele traz também muitos inputs nesse sentido. O processo, por exemplo, de reembolso do saúde era um processo muito demorado e muito traumático, porque o cliente tinha que pegar aquele recibo médico e botar no correio, ou então ir até um posto onde tivesse uma máquina da Sul América e depois esperar esse processo. E a gente teve que reinventar, porque isso era uma solicitação constante que chegava para a gente, desse desgaste no processo de reembolso. E hoje, esse reembolso é totalmente digital. O cliente fotografa o seu recibo, a gente tem a capacidade de reconhecer que aquilo lá é um recibo médico ou uma nota fiscal médica,
E a gente hoje paga isso em 2, 3 dias, isso está na conta do cliente. Então, esse é um exemplo de como é que a tecnologia pode nos ajudar nesse processo de experiência do cliente e pode nos ajudar a nos reinventar todo dia. Eu acho que a experiência do cliente e uma transformação digital parte das dores. Parte da dor que o cliente tem. Neste caso pode ser o cliente final, ou come uma empresa que é cliente da NeoBPO, neste momento está tentando de se organizar para recuperar uma parte do relacionamento do cliente em termos de retenção, de aumentar vendas, de melhorar o atendimento ao cliente no dia a dia. E, por exemplo, a gente está provocando um pouco o mercado com uma plataforma de NPS. A NeoBPO, que criou una startup se juntamos con una startup con un ecosistema de startup para responder de forma ágil ao mercado, desenvolveu uma plataforma de NPS. Nessa plataforma de NPS a gente consegue medir em tempo real e analisar em tempo real o que o cliente fala, mas não só isso, é a única plataforma brasileira que consegue em tempo real também tratar o cliente detrator, ou seja, no momento que volta uma nota de um cliente que pode ser um detrator, a ferramenta endereça o tratamento, que pode ser automático ou pode ser também com uma pessoa. Por que estou pegando isso aqui como um exemplo? Este é um caso muito claro de como a evolução da tecnologia consegue dar uma resposta muito rápida a um cliente que neste momento não é satisfeito de um serviço ou de um produto com uma organização. É suficiente? Não. Mas do verdadeiro entendimento das necessidades que um cliente tem, parte e começa uma jornada. Uma jornada que, como falei antes, não é um percurso que começa e fim, é uma mudança cultural. A gente fez, estou falando que isso aqui do NPS é um pouco uma provocação, porque nós temos mais de 50 empresas, com aproximadamente 80 contratos. A gente está provocando também os nossos clientes para colocar dentro do contrato uma medição do NPS do serviço que nós fazemos. Por quê? Porque pensamos que daqui começa essa provocação é para começar um percurso de mudança e de cambiamento. A tecnologia para fazer isso é indispensável, é fundamental, mas a gente dentro da Neo acha que a tecnologia é um meio, não é o fim. A gente, se não conserta processos, se não entendemos os processos, se a gente não tem uma capacidade de redesenhar processos com uma metodologia hoje ágil, como design thinking, que deixa as pessoas trabalhar de uma forma criativa para buscar soluções novas, para sair um pouco do conceito mais do mesmo. Acho que hoje, para nós transformar e nós evoluir nessa jornada, a gente tem que deixar espaço também a um outro tipo de engajamento, que não é só o engajamento ao cliente final, mas o engajamento das pessoas que trabalham dentro das empresas. Sempre com clara responsabilidade e com claro modelo de acompanhamento. Mas gostaria também de compartilhar este ponto. O engajamento não é só o engajamento que a gente tem para o cliente, mas que a gente consiga, quando falo gente, as organizações, as empresas, consiga proporcionar para quem trabalha dentro da empresa, para fazer um projeto dar certo. Nós juntamos consultores, nós juntamos empresas júniores de algumas faculdades, empreendedores e aposentados que têm um conhecimento de negócio que é incalculável, em um espaço que a gente inaugurou em 28 de março, que se chamou Nono. É um espaço aberto, quem quiser visitar está convidado, não tem restrição de acesso, é um espaço de coworking, mas não é um coworking para você trabalhar todo dia. E dentro desse local, integrando a cadeia de valor, o que nós fazemos? Criamos valor para todos os participantes desse trabalho. Isso é um valor incalculável. Como a gente tem melhorado a experiência dos nossos clientes, somando valor para toda a cadeia. Qual é o problema do Brasil hoje, em suma? É desenvolver mercado. Nós temos um mercado grande, a gente tem uma questão de uma situação econômica que a gente veio que é um pouco delicada, e toda empresa que é cliente nossa, que compra insumo nosso, ele fala assim, não, eu preciso arranjar mercado, não me empurra produto.
Então, percebendo isso, ouvindo o cliente, o que nós fizemos? Geramos valores para eles, entre eles, por exemplo, o marketing digital. Eu executo o marketing digital dos meus clientes sem custo nenhum. E quando eu executo o marketing bem feito, o que eu faço? Ele vende mais. Não importa o percentual. Ele vendendo mais, o que ele faz da BASF? Compra mais da BASF. Então, eu chego para os presidentes ou para os diretores das empresas, que são clientes, e falo, a minha única forma de crescer no mercado nacional, e é fato, trabalhando numa cadeia que, em várias etapas, é você vender mais. Porque não adianta fazer uma propaganda na Globo. Eu fazendo a propaganda na Globo, a BASF não vende nada. Quem vai vender são os nossos clientes. Então, nós fazemos o marketing digital. Nós temos, para você ter uma ideia, uma capacidade de mapeados já 2 milhões de micro-influencers no mercado nacional. Outro dia, a gente executou uma campanha em Belém do Pará para vender uma tinta, nós fabricamos resinas para tintas, o cliente tinha uma base, na verdade, uma fábrica em Belém. Nós atingimos quase 20% da população de Belém em 2 semanas, levamos 1 semana para executar a campanha e ele aumentou o ticket médio em 17% no lançamento de um produto. Isso é parceria, isso é ouvir o cliente, ajudar o cliente a vender mais nesse momento da economia. No futuro pode ser diferente, esperamos que sim. Mas hoje é o que a gente tem agregado valor. Ouvindo o cliente, eu quero vender mais, e ele vendendo mais, a BASF vende mais. E o mapa do Waze, para fazer sentido, tem que ser genuíno e valioso para você, como usuário único, né? Então, a gente tem uma questão de como é que a gente mantém esses mapas hiperlocalizados. Então, como é que a gente faz para que você que está passando naquela via e viu que aquela via teve uma mudança, possa reportar essa mudança? Então, qualquer um de nós que é usuário do Waze pode entrar em waze.com/editor e fazer a sua edição do mapa. Mas aí você me pergunta, Flávia, vou lá, edito o mapa. E aí, como é que eu vou garantir que a edição está certa? Porque se aquele cara edita a rua errada, eu que estou chegando depois, vou me ferrar. Então, o que a gente fez? A gente criou uma hierarquia de trabalho dessa comunidade, que, ainda que sejam voluntários, trabalham dentro de uma hierarquia. Então, tem editores de mapa mais seniors, que já fizeram várias edições, e, ao longo dos anos, eles ajudam os mais novos. E, assim, a gente garante que toda a edição do mapa, que foi feita por qualquer pessoa, passa por um crivo, passa por uma avaliação dessa cadeia de editores de mapa. Ainda que a gente tenha esses mapas muito atualizados, a gente tem uma base uma comunidade de pessoas muito engajadas e usuários que usam muito o Waze todos os dias, o trânsito ele não acabou. Então, a gente surgiu com o propósito de salvar 5 minutos da vida de todo mundo, ajudar você a chegar do ponto A ao ponto B, mas 2 certezas na vida. Que o mundo vai ficar mais quente e a gente tem que comprar ar-condicionado. Eu, como carioca, amo essa frase. E a segunda é que vai ter mais trânsito no mundo. Então, o que a gente fez também, ouvindo a nossa comunidade de usuários? A gente propôs, há 2 anos atrás, que as pessoas abrissem as portas de seus carros e dirigissem com outras pessoas dentro deles. Porque quando você olha quando você está no meio do engarrafamento, você olha para o lado, você olha para trás, você até olha para frente, as pessoas estão sozinhas dentro do carro. E elas estão indo normalmente dos mesmos bairros para outros mesmos bairros. Como a gente sabe onde elas moram e a gente sabe para onde elas vão todos os dias para o trabalho, a gente propôs isso às pessoas. Abram seus carros e vão com uma pessoa dentro do carro, e a gente lançou o Waze Carpool. Aqui no Brasil tem 1 ano. E a primeira pergunta que todo mundo faz é: mas é seguro mesmo, Flávia? Tipo, as pessoas realmente vão entrar no carro de alguém que elas não conhecem? E depois de 1 ano, a gente tem um Customer Support que tem ajudado a gente. O produto hoje funciona muito bem. A gente só melhora, a gente teve um crescimento de janeiro até julho desse ano de 400% de uso. E o mais interessante é que o Brasil lidera o uso e a quantidade de caronas no mundo. Então, comparado com outros mercados como o México, Estados Unidos e Israel, que foram mercados até que começaram antes da gente, o Brasil hoje é o principal mercado disso. Então, de novo, só para fechar aqui, né? A gente surgiu tendo os nossos usuários no centro e possibilitando que a gente construísse um produto pela ajuda deles e pelas mãos deles, e hoje em dia a gente está evoluindo e fazendo uma nova proposta para esses mesmos usuários, para ajudarem a gente a mudar o mundo e mudarem as cidades dos grandes centros do mundo.